Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos fazer um passeio em Chanacale e visitar Troia. Cidade de Troia. Aquela mesmo da Helena. Enfim, vamos começar sem controvérsias. Então a gente saiu bem cedo, saímos ali em sentido Istambul, Chanacale. Mais ou menos 352 quilômetros. Mais 5 horas aí de ônibus, né? A gente tava de excursão. Então... E um local lindo, a gente já foi passando, já conhecendo um pouco mais do interior da Turquia. Aí a gente chegou lá, fomos atravessar de balsa, né? Primeiro a gente parou em Seabat. E um restaurante muito gostoso, como a gente falou, o nosso pacote estava com quase tudo incluso, aí a gente só pagava a bebida. Era um restaurante assim na beira da praia, aqui em Floripa seria como se fosse na praia do Ribeirão da Ilha. Muito interessante, é o Aquela Maidos. areia grossa, né? Cascalho. Vocês estão vendo as fotos do Maidos restaurante, uma comida pra mim deliciosa, tava boa, tava. Como a gente já comentou em outros vídeos, por onde a gente passava, a gente via muitas bandeiras da Turquia. A coisa mais linda em todos, de várias formas. E tamanhos. E aí a gente pegou a balsa dali até Chanacale, mais ou menos 20 minutos. Eu tive pesquisando, eles dizem que é mais ou menos €1 ou um real para passar, então é uma coisa bem... É transporte público, a gente notou que lá é bem barato mesmo. Até as Clotildes Bico Sem Sol aí nos acompanharam, vocês estão vendo? Lindas, vocês estão vendo, a gente não tinha como não fotografar, foi um passeio rápido, mas bem interessante. O mais interessante é que a gente foi chegando em Chanacale. Já foi vendo assim aquela cidade muito bonita, vocês estão vendo as fotos aí? Linda, linda, e já fomos vendo o cavalo de Troia, e o coração já começou bam, 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 bam. Mal sabíamos aí que a gente ia ter um passeio muito fora do que a gente normal. imaginava. Aí a gente foi direto para lá, mais ou menos uns 37 quilômetros de Chanacale. Então, e é aí, um parque. É um parque, assim, quando você entra, uma estrutura muito bonita, tem um cavalo grandão de madeira, tem né? Restaurante, tem um monte de coisas. Então, essa cidade de Troia é aquela famosa, né? Muitas histórias do filme. E do livro, do Homero, né? Que a Ilíada, isso é de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. E assim, ninguém sabia se isso existia mesmo. Se Troia havia existido, se havia existido a se tal seria da apenas Helena. uma ficção, né? E todo aquele rapto, né, que raptaram a Helena e não então, raptaram. Enfim. Resumindo aí a história, né, da famosa cidade de Troia. Quem não leu, leia Ilíada de Homero, que é a guerra muito bom. dele, essa história narra aí a guerra entre os gregos e os troianos, né, porque por causa da Helena, da belíssima Helena, que foi raptada, mas aí o livro conta que não foi raptada, foi porque, né, foi uma história aí de amor, enfim. E aí isso tudo ficou, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo por muito tempo, sabe? Por milhares de anos, até que lá no século XIX, um alemão, o Heinrich Schliemann, difícil, mas foi, Schliemann, ele era muito rico e os pais dele tinham umas loucuras, assim, ele perdeu a mãe muito cedo, mas o pai sempre lia para ele essa Homero. História, né? Então imagina para uma criança. Então ele cresceu fissurado nessa história, nesse conto, né? Até que com 7 anos ele já disse que ia achar Troia, com 7 anos. Então ele usou parte dessa fortuna da família. Não foi da família. A fofoca é boa. Enfim. Não foi nada da família. Ele começou a negociar, ele era muito bom para negociar e começou a viajar de continente para continente. Isso. E ele era bom de lábia. Ele falava que via coisas que ele não via, ele lia no jornal e depois dizia que estava no local para dar depoimento. Cascateiro. O cara era bom enrolador. Enfim, até que ele usou, né? Tudo que ele podia, quando ele tinha 36 anos, depois de fazer milhões de coisas, ele assim, agora eu tenho uma fortuna para poder achar o meu sonho, Troia. Aí ele foi e começou a escavar tudo lá. Então, assim, tem muitas controvérsias aí, né, entre os arqueólogos, os historiadores, que muita gente condena a ação dele e muita gente acha, né,
que ele foi o máximo. Uma maravilha ele ter feito o que ele fez. Porque assim, o que acontece? Ele não tinha assim, aliás, ninguém tinha naquela época aquele cuidado de ir escavando, catalogando, tudo. Todo aquele trabalho que os arqueólogos fazem, né, sobre as camadas, que tem todo um estudo, todo um tempo. Porque lá retirar. Ele, depois de muito ir para um lado e para o outro, ele descobriu o local. E lá não tinha uma civilização, tinham 9. E a Troia era a terceira de baixo para cima. Então ele foi escavando e o negócio dele era chegar na Troia da Helena, que a gente diz Troia, mas todas eram Troia, a Troia da Helena. O foco era achar as joias de Helena, né? Que ele queria dar para a segunda esposa, a Sofia. Então ele não queria nem papo. Ele foi feito uma retroescavadeira. Mas há relatos que essas joias não eram da Helena. Essas joias aí eram de 1600 a.C. Antes da Helena. Antes da Helena. Que era muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo. é muito tempo atrás, a gente se perde. E ele achou essas joias mais ou menos em 1870. E aí ele pegou, e isso é altamente divulgado, ele botou as joias na esposa. Na segunda esposa, né? Na Sofia. E tirou fotos. E botou para todo mundo. E a partir do que ele achou essas joias, esse tesouro, ele parou de escavar. Então hoje eles dizem, alguns arqueólogos amam, porque ele realmente, se não fosse ele, Troia até hoje não seria conhecida, né? E ainda estariam, né? Ou iam descobrir bem depois. E muitos acham que ele realmente devastou o local. E esse local, né, é conhecido aí como Fossa de Schliemann. Eles falam fossa, enfim. Porque dando uma homenagem ao que ele fez lá, né? Então, agora vamos contar a nossa experiência. Número 1, a gente foi num calor do cão, meio-dia e pouco, sabe, 30 graus assim na sombra. Enfim, depois de almoçar. Quando esse passeio estava ali na nossa pauta ali, né, do roteiro Troia, meu Deus. A gente achou que, uau, vai ser assim a cereja do bolo, vai ser um baita de um passeio. Só que não. A expectativa é uma e a realidade. Olha, vocês estão vendo aí nas fotos. Os pacotes aí de viagem não colocam isso. Tá, então se você tá vendo a verdade é que a gente também não pesquisou. Não pesquisou. A gente se jogou no pacote, porque se a gente tivesse pesquisado, tem muita gente que diz assim, a história contada é muito mais bonita do que a história que a gente visitou. Então assim, você vê o filme, você conhece toda aquela fábula de Troia, você acha que você vai chegar lá e vai ver como a gente visitou várias outras cidades, né? Aquela cidade em ruínas. E quem visita também a Itália, você vê tudo ali, tá ali. Não é que eles reconstruíram, pegaram umas pedrinhas e montaram. Era o que aconteceu. Assim, você chega lá, tem a entrada do parque muito bem feita, muito bonito, o cavalo lá de madeira grandão, tudo tal. Você acha assim, uau, vai ser. Agora o coração a milhão, assim. Aí você começa a passar, você vê primeiro as primeiras partes ali dos escombros. E tudo ali muito bem documentado. Aquelas pedras que estão ali é de tal civilização. 1, 2, 5, 8, enfim. Aí a gente vai seguindo a passarela e vai começando a ver, por exemplo, um bolinho de terra e umas pedras e uma placa. Aqui tal coisa. Segue o passeio. Mais outro... Aí, até que a gente chegou na parte romana, que era o que estava um pouco melhor, que tinha um anfiteatro. E tinha, vamos dizer, alguma planta baixa ali ainda. Como sempre em todos os passeios que a gente... Parece que o anfiteatro é sempre o que é a peça, o espaço em melhor estado, né? Aí tá, fomos até, e a gente esperando a Troia da Helena. E eu me lembrando... Cadê aquela cidade monumental, aquela entrada por onde, aquele local por onde o cavalo de Troia subiu. Aí... E eu lembrando, toda a viagem, lembrando da Fabiana, que é uma mega amiga, uma irmã de alma, que a gente na 7ª série ontem, sabe, gente? A gente justamente apresentou essa história da Helena. E cada uma falava uma versão e a gente, até hoje a gente se lembra e se diverte muito, porque as duas ganharam 10, foi maravilhoso. Então assim, o passeio começou a ser
muito bolinho de terra e pedra e placa. Bolinho de terra e placa. E a gente por mais que o guia fosse muito bom e explicava muito bem a história, assim, sim, e o resto do passeio cadê Troia? Até que virou cadê meio aquela piada. Cidade onde é que a gente vê nos filmes? Aí e ele começou a rir. Ele começou a rir, o pai, vou mostrar pra vocês, o pai caiu na gargalhada, todo mundo caiu na gargalhada. Aqui é a rampa da entrada da cidade de Troia, vocês estão vendo a foto aí. E a gente... Que simplesmente foi toda escavada e foi feita, não é algo que... Não, e a placa, vou botar aqui pra vocês verem, a placa já mostrava uma rampa muito maior. Era quase como a rampa de Brasília, aquela assim, rampona. E aí você chega ali, 3 metros de rampa. Olha, uma baita de uma decepção. Troia ali aí a gente, o cavalo não existia, mas tinha um cavalo lá, voltamos, fomos nos hidratar, porque é um calor do caramba. Aí entramos no cavalo, fomos na barriga do cavalo, como Helena. Já que estamos aqui, vamos fazer foto, né? Vamos fazer foto, vamos rir. E os dois, o pai e o André, sempre tiveram um sonho de correr de biga, então aí também tirei foto dos dois na biga. Enfim, aconselhamos muito aí a Turquia, sim. Mas se você não for arqueólogo, você vai ficar um pouco... decepcionado. Não perca o seu tempo visitando Troia, tá? Tira a foto ali, se quiser visitar a cidade de Çanakkale, é muito bonito. Linda, a gente quer voltar. Tira a foto no cavalo que tem lá, que até esse cavalo foi doado pela produção do filme. Então, aí nós voltamos para lá. Çanakkale. E aí a nossa surpresa maior foi que o nosso hotel era nessa avenida principal que a gente viu. Bem de frente ali pro cavalo. Que a gente viu lá da balsa. E maravilhoso, os quartos incríveis e tal. E aí a gente aproveitou, deixou tudo lá. O pai tem aquele momento banho da princesa, que ele fica um tempão lá tomando seu banhozinho. E nós partimos para conhecer um pouco a cidade. Aí fomos bater perna, procurar as lojinhas, né? Conhecer melhor o local. E aí a gente viu que é uma cidade muito arborizada, muito turística. Bastante esculturas, grafites, pinturas, né? No decorrer ali da cidade, desse centrinho que a gente passou. Típica cidade praiana, né? Um monte de barzinho, happy hour, já estava nesse horário. O pessoal na rua, muito bonita, a gente adorou. Acho que a gente daria para ficar mais uns 2 dias ali. Tranquilo. Para curtir mais. E aí tinha até um campeonato de... Eu não sei se era karatê ou taekwondo. Não sei, mas era 2 lá se batendo. Era um monte de gente em volta. Mas assim, muito interessante. Só que aí deu a hora do jantar. Voltamos, porque como a gente já disse, estava tudo incluso. Voltamos. E aí, gente, que local e que comida. Como a gente já falou, o hotel era virado para o Estreito de Dardanelos. Então, era todo de vidro o restaurante, um buffet incrível. E aí a gente se sentou para comer, vendo aquele pôr do sol. E aí convencemos o seu Roseno a sair. Aí demos outra passeada ali pelo calçadão. Tinha bastante músicos, né? Naquele horário. Aqueles artistas de rua. E a gente viu. Estamos em Çanakkale. Ali é o nosso hotel. Acabamos de jantar e viemos curtir aqui o fim de tarde. E aqui o cavalo de Troia. Çanakkale. Fim de tarde, já passando das 9. Lá o alto é o nosso hotel. Mostramos pro pai, aí a gente parou e viu com mais calma que tinha uma escultura muito interessante da Guerra de Troia,
Era como se perto ali do cavalo era como se fosse uma maquete, assim, né? Uma escultura em forma representando a cidade de Troia, como foi a invasão, como foi aquela guerra entre os... Tinha duas maquetes. Uma que era uma escultura, que mostrava a guerra, e outra era mais uma maquete mesmo. Uma maquete mesmo. E aí a gente estava muito agradável, aí a temperatura estava agradável, não estava mais aquele calor não. Aí passeamos por ali e tal. A gente só pode dizer uma coisa, cidade linda, que dá pra você quer descansar, pode ir pra lá. E aí nós fomos, e aí no outro dia a gente ainda vai mostrar pra vocês que café da manhã. Uau! Rosena aí perdida aí, ó, sem saber o que ia pegar pra comer. Ele realmente estava bem perdido, porque era muito gostoso, muita coisa. E aí seguimos para mais um dia intenso que nós vamos contar no próximo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Troia realmente foi uma decepção, mas Chanakali foi uma surpresa muito gostosa. Chegou a compensar, né, esse passeio aí da cidade que valeu muito a pena. Então Troia aí ficou bem complicado. Mas assim, valeu. A gente pode dizer que já fomos em Troia. Vamos lá visitar um bolinho de terra. Eu acho que hoje vocês viram que a gente mudou um pouco o cenário, porque o pôr do sol estava lindo, mas a gente está vendo que talvez a imagem tenha ido e vindo muitas vezes, ele tenha captado. Mas a intenção foi boa. Por hoje é só. Beijos na Rose. Um abraço, vazou. Tchau.